Muito bem, no ar mais um Jornal do Meio-Dia comigo, Rodrigo Menezes, aqui no canal do Paulo Massini. A chance de você manter-se informado pelas notícias do Verdão. No horário do almoço, você poder curtir aí seu prato de macarrão, seu arroz e feijão, tua salada, o que quer que você almoce bem informado sobre o Palmeiras. Certo? Bom, vamos chegando aí, pessoal. Vamos deixando o like já, tá? Se você não é inscrito no canal, ative aí, ó, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Ajuda bastante a gente a trazer esse tipo de conteúdo. Tem conteúdo muito bom hoje, tem entrevista hoje vai ter uma entrevista no Palmeiras 1, 2, 3, 4, muito boa. Se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum hoje à noite o programa Palmeiras 1, 2, 3, 4, às 9 horas da noite. Uma presença muito especial, já falamos disso, mas então se inscreva aí no canal, ative o sininho. Se quiser se tornar apoiador, aqui na descrição do vídeo o passo a passo, estão os links para você se tornar um apoiador do canal, poder eventualmente participar da live dos apoiadores aí, toda semana acontece, e ajudar bastante esse projeto que o Massini está fazendo. Eu sou parte desse projeto e recomendo muito que vocês ajudem a gente, certo? Bom, Palmeiras ontem esteve em campo, mais uma vitória, mais uma boa partida do Verdão no Campeonato Paulista, né? Uma partida que Palmeiras 2, Guarani 0, uma partida que antes mesmo de começar já teve aí uma bela iniciativa do Palmeiras, junto com o goleiro Everton, né? Para quem não sabe, o Everton vai ser papai novamente e resolveu fazer. Será um menino, pequeno Lavinho, então uma ação bacana do Palmeiras aí, do Allianz Parque, e dar todos os parabéns para a família do Everton e desejar que essa criança venha ao mundo, que traga muitas alegrias e venha com muita saúde aí, para que o nosso goleirão tenha muito do que se orgulhar dentro de casa também. Certo? Bom, Palmeiras foi uma escalação meio mista, meio reserva, basicamente reserva, né? Começou com o goleiro Everton, na lateral direita, Mike, Kusevich, Gustavo Gomes e Jorge fechando a zaga, Jailson e Danilo no meio de campo, Scarpa, Giovani, Verón e Navarro ali na frente. Uma formação que ora foi 4-4-2, ora 4-2-4, 4-2-4-5-1, 4-2-3-1. O Palmeiras oscilou bastante essas formações durante a partida. No segundo tempo entraram no lugar do Jorge o Piquerez, o Danilo entrou no lugar do Atuesta. Desculpa, gente, o Atuesta começou o jogo, não o Danilo, tá? O Wesley entrou no lugar do Gustavo Scarpa, o Dudu entrou no lugar do Giovani, o Rafael Veiga entrou no lugar do Verón. O Palmeiras fez uma partida muito boa, com os reservas e com os titulares, mereceu completamente essa vitória, né? Os gols foram marcados por Gustavo Scarpa de pênalti já nos acréscimos do primeiro tempo e nos acréscimos do segundo tempo. Wesley, uma finalização de fora da área, com o desvio na zaga e o gol anotado pelo Palmeiras, certo? Bom, vou botar aqui o Massini para falar sobre essa partida, beleza? Fala, Rodrigo. E aí, beleza, meu amigo? Um grande abraço para você, para os amigos aqui do Jornal do Meio-Dia. Vamos lá, vamos contar um pouquinho a minha visão do que foi esse Palmeiras 2, Guarani 0. Algumas boas notícias, outras nem tanto, né? O que dá para a gente tirar de lição desse jogo? O Palmeiras finalizou mais de 20 vezes, criou, chegou, teve oportunidade, né? Fez o gol no primeiro tempo, ainda no finalzinho, estava com um pouquinho de dificuldade de fazer a bola chegar e chegar no Navarro, mas trabalhou bem a bola, inverteu bem a bola de um lado para o outro, fez a coisa funcionar, e eu gostei do primeiro tempo do Palmeiras. Para mim, o Navarro fez um bom primeiro tempo e um bom jogo. Não fez o gol, que é o que se espera dele, né? Dessa loucura que está envolvida a torcida do Palmeiras com 9-9-9. Nem quero falar sobre isso, mas ele é um jogador que pode evoluir. O Abel falou sobre isso na coletiva depois, né? Da evolução que ele espera para o time do Palmeiras, para alguns jogadores que chegaram. O Atuesta bem no primeiro tempo, caiu um pouco no segundo. Enfim, 1-0, o Guarani é um time com dificuldade, só chegou uma vez no primeiro tempo, um erro do Jailson, né? O Jailson cometeu um erro ali, escorregou, e aí o Kusevich e o Gustavo Gomes tiveram que se virar. Bom, olha, boa notícia, hein? Kusevich jogando bem, toda vez que entra, dá conta do recado. Gostei também, menos de todos, né? O Jorge, ainda um pouco muito limitado a fazer o trabalho dele de marcação, defensivo. A gente espera mais do Jorge, principalmente do meio para frente.
Bom, vira o segundo tempo, o Palmeiras segue pressionando, perdendo chances, né? Perdeu algumas inacreditáveis, até uma com o Wesley, que entrou depois no lugar do Verón. O Verón, acho que o Abel está tentando dar minutagem para ele, está tentando dar sequência para o Verón, para ver se ele se firma de vez. Está faltando um pouquinho de coragem, né, menino Verón? Um pouquinho de coragem na hora de fazer o drible, na hora de ir para cima do zagueiro ali pelo lado do campo. Primeiro tempo ele tentou, mas não teve essa coragem, né, de partir para cima, partir para o drible. Me parece ainda um pouco sem confiança. É interessante que o Abel fala, né? Fala do Zé Rafael, fala de outros jogadores, do Rony, do Veiga, que é preciso às vezes ter um pouquinho de paciência para o atleta poder se desenvolver, né? Então acho que a gente vale a pena esperar um pouquinho ainda mais pelo Verão, tá certo? Eu acho, imagino. Bom, e o segundo tempo foi assim: o Everton fez duas boas defesas, uma de cabeça e a outra um chute perto da área ali, e só também, porque o Guarani é uma equipe fraca, ficou com um jogador a menos, e o Palmeiras construiu o resultado no fim com o Wesley, que chutou mal, escorregou, mas a bola desviou e entrou. Então, preparando o time, dando sequência, minutagem para todos, para enfrentar o São Paulo agora nessa quinta-feira, depois o Santos, depois o Corinthians, depois o Red Bull, aí termina a fase de classificação. O Palmeiras está quase classificado, faltam poucos pontos aí, é o primeiro no Campeonato Paulista na classificação geral, certo? Beleza, Rodrigo? Ó, daqui a pouco eu volto para a gente repercutir aí a fala do Abel Ferreira, ele que fez um alerta importante para o Ministério Público, dirigentes do futebol brasileiro, sobre esse status de violência que estamos vivendo. Certo? Daqui a pouco eu volto então, Rodrigão. Um grande abraço a todos. Hoje tem Palmeiras 1, 2, 3, 4, com a presença do diretor de marketing da Sociedade Esportiva Palmeiras. O programa começa às 9 da noite. Se você tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta sobre marketing, sobre o Avante, sobre gestão, fique à vontade. William Correia, Diego Iwata Lima e o senhor Everaldo estaremos todos no Palmeiras 1, 2, 3, 4, hoje às 9 da noite. Beleza? Um abraço, até mais. Muito bem, então a gente viu o comentário do Massini. Eu também só quero acrescentar algumas coisinhas, tá? Um pitaco meu. Achei que o Palmeiras fez uma partida muito sólida, trabalhou muito bem inversão de bola, inversão de lado, uma coisa que é importante você, quando você enfrenta defesas aí mais fechadas, você consiga fazer essas inversões, porque às vezes a defesa ela acompanha o movimento dos jogadores de ataque e abre espaço dos outros lados. Então, às vezes, abre uma chance de infiltração, uma chance de jogada pela linha de fundo. Então, é interessante de ver como o Palmeiras, a cada jogo que passa, vai demonstrando um nível de jogo, uma maturidade técnica, uma maturidade tática incrível. E vai rebatendo aquilo que a gente vem falando sempre, né? Que o Palmeiras não tem repertório, que o Palmeiras é um time limitado, que o Palmeiras é um time que só sabe se defender, se defender, se defender. E a gente vê que cada vez mais isso daí não passa de uma falácia, de algo assim que não reflete a realidade do jogo, né? Na realidade do Palmeiras. O Palmeiras é um time hoje que tem bastante repertório, sim. É um time que sabe o que fazer com a bola no pé, é um time que sabe o que fazer para atacar o adversário. A gente vê muita gente falando: o Palmeiras é um time reativo, que só sabe jogar no contra-ataque. E a gente vem vendo o Palmeiras no Paulista construindo o jogo de uma maneira espetacular, o tempo inteiro trabalhando jogada, o tempo inteiro chegando no gol adversário, o tempo inteiro fazendo jogadas pelas laterais, jogadas pelo meio. Então, assim, não tem mais essa de que o Palmeiras é um time que não tem criatividade, o Palmeiras é um time que não tem repertório, nada. Tá provando por A mais B que tem, tá provando que cria chances o jogo todo. Então, é notório quanto que o Palmeiras está bem taticamente. É um time que, olha, eu tenho ainda bastante ressalvas com a profundidade desse elenco, se nós temos realmente jogadores para toda a competição, né, para todas as competições. Eu acho que ainda no Campeonato Brasileiro é um pouco difícil, mas, gente, vamos lá, tá um time que está jogando muito bem e está fazendo partidas muito boas. Então, enfrentou o time da Série A agora, o Atlético Paranaense foi muito bem. Então, assim, convenhamos, não tem muito do que reclamar mais do Palmeiras, tá? Então, acho que é só esperar dar
dar o tempo para o jogo acontecer. A gente viu o time jogando bem com reservas, o time jogando bem com titulares, então o Palmeiras está no nível muito bom de jogo, certo? Bom, só comentar aqui também uma questão, que o eleito melhor da partida ontem foi o atacante Giovani. O Massino até não comentou tanto sobre ele, mas assim, o Giovani fez uma partida boa, mas ainda não é aquele Giovani que a gente está acostumado a ver na base, ou ver naqueles jogos em que a gente viu no final do ano passado, quando ele jogava com outros jogadores da base. Ele ainda no time com os adultos, com os titulares ali, com o elenco profissional, ele ainda está um pouco preso, fez algumas boas jogadas, mas em outras ainda tinha. Você percebia que ele não estava solto. Ele vai se soltando com o tempo, eu acho que até dar esse prêmio para ele nesse momento não foi uma coisa assim tão justa, e aí peço até para você se acalmar. Justa não porque eu não acho que ele jogou bem, eu acho que ele jogou bem, mas eu não acho que ele foi o melhor. Mas pode ser que esse prêmio de melhor possa dar uma moral para ele e fazê-lo crescer na sequência. Quem eu acho que foi melhor? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes foi um monstro na zaga, como o Massini falou no lance do Jailson, que o Jailson escorrega. É o Ceviche e o Gustavo Gomes que fazem ali o bloqueio e impedem a finalização do jogador do Guarani. No segundo tempo, também em outros momentos, Gustavo Gomes agiu com perfeição, né, em diversos lances. Teve um contra-ataque que ele parou, estava chegando 2 contra 1 em cima dele, ele conseguiu roubar a bola. Então é um jogador espetacular, vem no nível altíssimo. Então a gente sabe que o Gustavo Gomes é um cara espetacular e merecia muito o prêmio de melhor jogador dessa partida, certo? Bom, pessoal, eu vou dar uma pequena pausa aqui para a gente falar um pouquinho do nosso apoiador, o OneFootball, melhor aplicativo de futebol que tem no mercado, no mundo, não adianta, não tem aplicativo melhor que esse. Se você já está inscrito nele, você recebeu notificações ontem do jogo, quando o Palmeiras fez o gol do Scarpa, depois a expulsão do jogador do Guarani e por fim o gol do Wesley. Você recebeu todas essas notificações no seu celular. Você acompanhou, mesmo que não pudesse estar assistindo a partida, você conseguiu saber o que estava acontecendo com o Palmeiras. Isso porque esse trabalho do OneFootball é realmente de fazer o torcedor ficar muito bem informado sobre o seu time, sobre as notícias do futebol mundial. Por que não? Só você baixar esse aplicativo apontando para esse QR Code que está aqui na tela ou no link que está aqui na descrição, e aí você vai passar a receber tudo que é de melhor de informação sobre o futebol, tá? Você pode escolher o seu time do coração e receber notícias específicas dele, você pode escolher mais de um. Se você torce para o Palmeiras e torce para um clube europeu, você pode ir lá e escolher 2 times e você vai receber notícias sobre esses 2 times, certo? Então, baixa aí, vale a pena, eu recomendo, porque o OneFootball é o melhor aplicativo do futebol e é o melhor amigo do torcedor apaixonado, certo? Bom, vou dar sequência aqui na live, no programa, com a classificação do Campeonato Paulista, né? O Palmeiras, líder absoluto do seu grupo, tem 2 jogos a menos que o segundo colocado, o Mirassol, e 3 pontos a mais. E detalhe, hein? Uma vitória no próximo jogo contra o São Paulo não só classifica o Palmeiras, porque a gente vê aqui que o Ituano tem 15, o Botafogo tem 15, e eles ainda têm mais 2 jogos por fazer, ou seja, 6 pontos. Tanto Ituano como Botafogo podem chegar a 21 pontos. Palmeiras com 23 pontos, se já não seria mais alcançado nem por Ituano e Botafogo, estaria classificado. Mas, além disso, a vitória no clássico contra o São Paulo garante o Palmeiras na primeira colocação do grupo já garantida. Por quê? O Mirassol tem 17 pontos, mais 6 pontos por fazer e apenas 4 vitórias. Palmeiras com 23 pontos estaria com 7 vitórias e não seria mais alcançado pelo Mirassol, porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então, essa partida contra o São Paulo, uma vitória ali pode dar uma tranquilidade muito grande para o Palmeiras na sequência aí dos clássicos e do Campeonato Paulista, certo? Na classificação geral, o Palmeiras segue líder absoluto, 2 partidas a menos que o Bragantino, com 1 ponto a mais. Então aqui também tem a importância de vitória em cima do São Paulo na próxima quinta-feira, que o Palmeiras abriria 6 pontos para os seus 2 grandes rivais, São Paulo e Corinthians, ficaria com o mesmo número de jogos que o Corinthians, ficaria com 1 jogo a mais que o São Paulo, coisa que já tem hoje, e 6 pontos na frente de ambos. Além disso, 4 pontos na frente do Bragantino, o que dá uma certa tranquilidade, certo? A gente vê aqui também na zona de rebaixamento, que tem Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino já está rebaixado, perdeu ontem para a Inter de Limeira e com isso não chega mais na Ferroviária, né? Tem só 6 pontos, chega no máximo a 9 pontos. A Ponte Preta aí está ameaçada e olha a situação do Santos, nosso rival, no jogo de domingo. O Santos que joga pela Copa do Brasil essa semana, então vai chegar bastante pressionado
no domingo para fazer um bom jogo, para conseguir pelo menos um empate aí contra o Palmeiras, não para conseguir somar um ponto e deixar a galera dos 10 pontos para trás. O Santos bastante ameaçado de não de cair no Campeonato Paulista novamente. Lembrando que o Santos ano passado esteve nessa mesma situação. Então a gente vê aí o Palmeiras com um clássico contra o São Paulo que vale a classificação e uma folga na classificação geral. A gente vê um domingo um jogo contra o Santos que tem um time brigando contra o rebaixamento, né? A gente vê um clássico contra o Corinthians, que é um rival direto aqui na briga pela vaga, pela classificação de geral, e o Bragantino, segundo colocado. Então, essa sequenciazinha do Palmeiras aí no Campeonato Paulista, complicadíssima, certo? Bom, vamos ouvir um pouquinho do que o técnico Abel Ferreira achou da partida. Eu vou dividir a entrevista coletiva aqui em 3 partes. Amanhã eu trago mais uma dessas partes aqui para a gente comentar. Tá? Então, vamos dizer que o Abel analisou sobre o jogo de ontem. Do Gabriel Yokota do Verdazo. Abel, na maior parte do tempo, o Scarpa atuou bem aberto pela esquerda, com o Verón e o Navarro mais por dentro. Entretanto, em algumas jogadas, principalmente no primeiro tempo, vimos o Scarpa trocando de posição com o Verón. Essas movimentações dos jogadores durante a partida, de trocar de posição com o companheiro, é algo pedido, treinado por vocês da comissão técnica, ou é algo mais intuitivo dos jogadores? Não, é algo que nós pedimos, é troca de posições, muito bem observado da vossa parte ou da tua parte. Vocês sabem que o Scarpa tem a capacidade, ele é um 10, que joga também no corredor. Vocês sabem que ele connosco já fez de meia atacante, já fez de ponta e já fez de lateral. E o Verón a mesma coisa. O Verón, por exemplo, no jogo com o Atlético Mineiro entrou para centroavante e, portanto, são trocas normais, são posições que eles conhecem. Eles sabem que um dos dois jogadores tem que estar a dar largura no jogo e o outro tem que estar por dentro, no jogo interior. E, portanto, é uma dinâmica que nós temos, fruto das características desses dois jogadores. Refiro mais uma vez, eu não faço nada que não seja potenciar as características dos nossos jogadores. Perguntas agora do Leandro Baldaquian, da Rádio Transamérica, Zé Henrique, Energia 97, Rafael Ribeiro, do Lance, e Maurício Ferreira, da Band News FM. Abel, chama a atenção o número de chances criadas pelo time nas partidas, mas o quanto é bem treinado. Mostra o quanto que é bem treinado. Na sua opinião, o que tem faltado para essas jogadas resultarem em mais gols? O time parecia querer ajudar o Navarro a marcar o gol dele hoje. Foi isso mesmo? E qual a sua avaliação do desempenho dele até aqui? Olha, é por isso que nós estamos a conceder pouco aos nossos adversários, porque estamos a finalizar muito. Portanto, a nossa defesa é consequência da nossa forma de atacar. Portanto, se eu finalizo 23 ou 24 vezes, dou menos oportunidade aos nossos adversários de nos atacar. Portanto, quanto mais eu finalizar, menos eu vou conceder ao adversário para nos atacar. É um jogo coletivo. O Navarro, já vos disse, é um jogador que eu particularmente confio, que o clube contratou. É um jovem com muito potencial, na minha opinião. Fez um grande jogo, apoiou, assistiu, faltou-lhe um bocadinho de sorte nas 3 grandes oportunidades para fazer golo, mas ele sabe que nós acreditamos nele. Gostei também que a torcida puxe por ele, porque tenho 3 exemplos para vos dar, para nós termos paciência e dar tempo aos jovens. O Rafael Veiga está a arrebentar, está em grande forma há 2 anos, mas o clube contratou e ele teve 5 anos até atingir este nível. O Rony, a mesma coisa. Quando eu cheguei, as pessoas não tinham paciência com o Rony e nós demos-lhe confiança, acreditamos neles, e é isso que eu espero dos nossos torcedores, é que deem confiança aos nossos jogadores como eu dou, porque uma coisa eu vos garanto, eles trabalham muito, trabalham de forma dedicada e trabalham bem. E se querem outro exemplo, temos o Everton, que foi contratado, que teve que esperar, ficou fora, até ter a oportunidade dele, para nos dar as alegrias que ainda hoje, por exemplo, nos deu. É para isso que ele lá está, é para defender, e fez o papel dele. Portanto, estamos contentes com o trabalho de toda a equipa, estamos contentes com o trabalho do nosso Navarro, mas não estamos satisfeitos. Queremos mais, queremos melhor. É disto que nós nos alimentamos, de ganhar e competir, e isto é que estes são os nossos desafios, seja contra quem for, seja onde for, jogar do primeiro ao último segundo pela vitória, e acho que é isto que cada palmeirense se revê, os que realmente gostam do nosso clube, se revê em cada um dos nossos jogadores. É interessante notar 2 coisas nessa primeira parte, né? Que é a análise da partida em si, mas como o Abel acredita no Navarro.
E eu não tenho dúvidas de que essa confiança do Abel no Navarro foi um diferencial para a partida que o Navarro fez ontem. Eu entendo o torcedor que ainda cobra, que ainda reclama, que o Navarro não está bem, que o Navarro não é tudo isso tecnicamente, e talvez não seja mesmo, e não tem problema não ser tudo isso tecnicamente, sabe? Acho que mesmo um elenco precisa de jogadores medianos para ficar na reserva. Hoje o Navarro tem status de reserva. Mas eu ainda acho que essa mesma análise técnica do Navarro ainda é um pouco precipitada, porque a gente viu ontem jogadas que um jogador tecnicamente limitado não consegue fazer. O Navarro conseguiu fazer alguns pivôs ali bastante interessantes. Um deles, ele faz o pivô e acaba também dando um toque por cima ali para o Giovani, uma das chances claras que o Palmeiras teve no primeiro tempo. Sabe, no segundo tempo, uma jogada em que o Navarro pega de frente a bola, e aí ele tem a chance de dar o passe para o lado, finalizar, e ele dá uma cavadinha para o Wesley, que se não é o zagueiro do Guarani chegar um pouquinho antes do Wesley, o Wesley sairia também na cara do gol. Então, assim, é um jogador que tá ganhando confiança, tá ganhando rodagem. Acho que a torcida do Palmeiras precisa ter um pouquinho mais de paciência, não é? O Abel até pediu isso daí. E o Navarro tá crescendo, tá? A gente já viu uma boa partida do Navarro, movimentações boas e tal. Ainda tem um pouquinho de falha na tomada de decisões. Deu azar na finalização dele no segundo tempo, uma chance em que o Dudu chega batendo, o goleiro defende no rebote, o Navarro chuta e a bola vai para fora, desviado por 2 jogadores do Guarani. Então, tá faltando um pouquinho, um detalhe. A hora que sair esse gol, acredito que ele vai ganhar ainda mais confiança e vai crescer ainda mais na partida. E outra coisa importante notar o final, quando o Abel fala quem é palmeirense como nós. Ou seja, ele já se considera o palmeirense e a gente vê isso como ele tem se entregado ao clube. Eu acho que ele tem sido até mais palmeirense que muita gente por aí. Então está sendo um técnico espetacular e mais um grande trabalho que ele está realizando. E ele também, na sequência, comentou um pouco sobre os jogos aí dos clássicos, né, a preparação para os clássicos, e deu mais uma alfinetada aí na questão do calendário. Na Gazeta, Felipe Zito, Globo Esporte e Bruno Faria, CBN. Abel, qual o seu planejamento de escalação do time para os próximos 3 clássicos? O Palmeiras tem usado desde o ano passado o Paulistão para rodar o elenco e também dar espaço aos jovens, como foi hoje. Muda algo em relação aos clássicos que vocês terão agora pela frente? E o fato de decidir a classificação para o mata-mata contra os rivais dá alguma importância maior aos clássicos? Sim, eu entendo que os clássicos são extremamente importantes para a imprensa, para os torcedores. Dá para encher páginas de jornais, dá para a televisão ficar ao rubro, não é? Dá para fazer comédia, a pessoa gosta de fazer comédia com este tipo de jogos. Para nós é igual. Sabemos da importância, sabemos do mediatismo, mas o nosso foco, nós preparamos da mesma maneira todos os jogos. Agora sabemos, não podemos esconder, que são jogos que têm essa importância, mas o nosso foco é igual, seja onde for, seja contra quem for, nós jogamos para competir e ganhar. Sabemos que não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar e esse é o nosso foco. Em relação a quem vai jogar, vocês já perceberam a nossa forma de trabalhar. Acho que finalmente entendem que aqui não há reservas nem titulares. Se estão os 27 jogadores que estão no plantel é porque nós acreditamos neles. E com Kusevic, sem Kusevic, com Gomes, sem Gomes, com Murilo, sem Murilo, com Luá, sem Luá, com Veiga, sem Veiga, nós vamos continuar competitivos, é verdade. Está a chegar aí as seleções, isso sim preocupa-me, porque fico preocupado quando os nossos jogadores vão para as seleções e se não joga, tira-nos competitividade interna, mas temos que aceitar isso. Já disse o ano passado, é verdade que os nossos jogadores estão muito bem, os nossos jogadores têm feito um grande desempenho e é normal que alguns deles, sobretudo na defesa, possam sair. E se sair, aí vamos dar o nosso melhor, mas logicamente que não vamos ter o mesmo nível competitivo. Já aconteceu o ano passado e é das coisas que mais me custa. Ouvi dizer que vem aí alguém de fora para tentar organizar aí algumas coisas. Eu fico triste quando nós não paramos, quando há jogos de seleção. Fico triste porque dá que pensar se vale a pena ter internacionais, dá que pensar quando tu fazes uma equipa se vale a pena estar a investir em jogadores internacionais, se tu em momentos de decisão ficares sem eles, quando isso acontece, mas enfim, é o que é e vamos seguir em frente. Mas eu como treinador não posso, porque na Europa não é assim que funciona,
quando há seleções, há paragem, porque eu não posso estar a pagar aos meus melhores jogadores para depois ficar sem eles em momentos críticos. Isso não é minimamente justo e, na minha opinião, falta aqui a verdade desportiva. Se nós temos os melhores, temos que jogar com os melhores. Somos nós que lhe pagamos o salário. Então, quando há seleções, eu acho muito bem, ou era obrigatório, termos que parar as competições, porque é assim que acontece nas melhores ligas do mundo, e espero que num futuro próximo as pessoas se juntem e se organizem por forma a tornar o futebol brasileiro mais competitivo, mais intenso, mais atrativo, e para isso é preciso fazer algumas alterações e é preciso coragem e valentia para as fazer. Muito bem, então a gente viu o Abel aí comentando a sequência de clássicos e daí comentando depois que tem uma data FIFA pela frente. E eu venho comentando aqui com vocês que essa data FIFA ela vai acontecer entre os dias 23 e 29 de março, e ela coincide com os jogos da fase final do Campeonato Paulista, quartas de final, semifinal e a primeira partida da final. Ou seja, o Palmeiras avançando, vamos supor que o Palmeiras chegue na final, tá? O Palmeiras pode ficar sem o Everton, Gustavo Gomes, Kusevich, Piquerez e até mesmo Rafael Veiga e Danilo nas quartas de final, na semifinal e na primeira partida da final. Só teria esses jogadores novamente na segunda partida da final. E assim, eu entendo, por exemplo, São Paulo, por exemplo, tem o Arboleda que pode ser convocado para a seleção equatoriana, mas a gente vê que o Palmeiras é um time mais prejudicado por essa questão da data FIFA. E precisa parar. Já não é de hoje essa reclamação, não é de hoje que os técnicos reclamam, não é de hoje que se fala isso. Então, assim, uma sequência aí que não... óbvio, já tem a sequência difícil. Lembrando, é São Paulo agora nessa quinta, dia 10, no domingo, dia 13, contra o Santos, no dia 17, contra o Corinthians em casa, e no dia 20, contra o Bragantino fora de casa. É uma sequência duríssima. Aí, dia 23, já sem os jogadores que vão ser convocados, provavelmente pega Mirassol, pode ser Ituano, Botafogo, mas provavelmente é Mirassol. No final de semana, pode ser que tenha aí uma partida novamente contra um São Paulo, contra um Bragantino, contra o Corinthians, e o Palmeiras desfalcado. E aí, eventualmente, beleza, conseguiu chegar na final desfalcado de novo. Sabe? Complicado, assim, não é um mimimi. Eu sei que muita gente da imprensa vai falar, mimimi, muito torcedor também vai falar, mimimi. Não é mimimi. É isso, você paga para ter os melhores jogadores, e quando chega no momento decisivo de um campeonato, em que se dá valor, a torcida obviamente vai querer que o Palmeiras ganhe, porque aí já são clássicos, já são jogos importantes, então o Palmeiras precisa ganhar sem ter os seus titulares. Não é uma coisa muito justa, né? Convenhamos. Então, tem essa sequência aí duríssima pela frente. O Palmeiras ainda eventualmente desfalcado aí pela data FIFA, já na fase final do Paulista, certo? Bom, Abel também fez um comentário sobre o que tem acontecido no futebol brasileiro, questão da violência, a gente viu cenas lamentáveis no México, e também depois eu já vou emendar um comentário do Massini sobre essa questão também. Márcio Torvano, 105 FM. Abel, a presidente Leila Pereira sofre com muita pressão. O quanto fora de campo pode atrapalhar o seu trabalho dentro de campo? Olha, no futebol todos nós sofremos pressão. Para mim o futebol, seja treinador, seja direção, nós precisamos de tempo, e a avaliação só se faz no final. É como um jogador. Trazemos o Navarro, já o queremos avaliar com um mês que está connosco. Trouxemos o Rony, queremos avaliar logo no mês. Eu vejo o futebol desta maneira, seja para o treinador, seja para as direções, seja para os jogadores. Se eles estão aqui, é porque nós acreditamos neles. Se estão aqui, é porque têm valor. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos focar-nos no nosso trabalho, vamos dar tempo, e no final do ano nós fazemos o balanço. A mim, enquanto treinador, porque essa é a minha função, o que vem de fora, o que se passa fora para nós é igual. O nosso foco é no nosso trabalho, o nosso foco é a regra das 24 horas, o nosso foco é ser cada vez mais exigentes no nosso trabalho, fazer o que é preciso e não o que eu quero, e se for preciso treinar amanhã, vamos treinar amanhã, e esse tem sido sempre este espírito, quer nas vitórias, quer nas derrotas, porque já percebi que aqui a gente gosta de encontrar um herói e um vilão, e eu não vejo assim.
Para chegar às finais é preciso muito trabalho, é preciso dar mérito a quem lá chegou, é preciso perceber que se chegou às finais, como foi o Atlético Paranaense que discutiu a Recopa connosco, se chegou lá é porque alguma coisa fez. Há que valorizar esse trabalho, e no futebol e na vida temos muito a tendência de desvalorizar todo o resto. Valorizamos o primeiro e o segundo é tudo lixo, e a vida não é assim, e as coisas não são assim. Dá-nos muito trabalho chegar às decisões, umas vezes vamos ganhar e outras vezes vamos perder. E já que estamos a falar em vida, eu queria deixar aqui um recado. Estão-se a passar coisas muito graves no futebol, sobretudo sul-americano, e de forma particular, porque aqui onde eu estou, no futebol brasileiro, que eu acho que nós não podemos olhar sem que esses clubes ou que essas pessoas sejam punidas. Não podemos olhar, e as pessoas que têm a obrigação, o Ministério Público, isto é a nível social, têm que dar a cara. Foi muito grave. Ainda hoje entrei aqui nesta conferência de imprensa e me disseram que tinha havido aí uma rixa num jogo, inclusive acho que morreu uma pessoa. É preciso morrer quantas mais para se tomar decisões? Os organismos, quer do futebol, quer extra-futebol, têm que se assumir, têm que dar a cara, têm que exercer os cargos que têm. Tem que justificar o cargo que tem, que é como pedem a mim, responsabilidade. Quando eu não ganho, pedem-me responsabilidades. E é isso que eu espero que cada pessoa no seu cargo faça, assuma responsabilidades para o bem do futebol brasileiro, para o bem de todos nós. Que se junte a CBF, que se junte quem organiza os estaduais, que se junte o Ministério Público, mas que se tome medidas. Na Europa, acabou-se com o oliganismo, que era feito em Inglaterra. Hoje toda a gente diz que a Inglaterra é onde há o melhor futebol, onde se joga o melhor, onde as pessoas melhor se portam. Mas já esteve uma miséria. Agora é preciso passar à ação. Palavras levam-nos o vento. E isso a mim preocupa-me muito. A segurança preocupa-me muito. E quando eu entrei aqui, e ontem tinha visto as imagens que vi no México, e me dizem que se passa a mesma coisa, ou está-se a passar a mesma coisa no futebol brasileiro, eu vou ter que pensar muito bem naquilo que quero para mim, para a minha família e para os meus jogadores. E eu preciso de me sentir seguro, e para eu sentir seguro, os organismos que têm essa responsabilidade, seja o Ministério Público, seja quem organiza os estaduais ou a CBF, tem que dar a cara, tem que dar um passo em frente e tomar medidas. E não podemos deixar e fazer de conta que não se passa nada. E não sou eu o primeiro a dizer, eu estou a falar, já jogadores de outros clubes falaram, meus e jogadores de clubes rivais, e eu posso ser grande rival, mas ter o respeito pela vida humana, porque no futebol não vale tudo. Para mim, no futebol não vale tudo. A vida humana tem valor, e se nós assistimos a isto e não fazemos nada, alguma coisa vai mal. E nós queremos melhorar, e se queremos melhorar, temos que passar à ação. Temos que ver exemplos, temos que dar o exemplo, e as pessoas que estão à frente têm que ser as primeiras a dar o exemplo. E falo de quem organiza, quer a Segurança Pública, quer o Ministério Público, quer a CBF, quer quem organiza os estaduais. Tem que se juntar e chegarem-se à frente. Tem que dar a cara, porque senão temos que trocar e pôr à frente dos cargos pessoas que façam acontecer. Que não olhem que faz de conta. E estamos à espera de quê? Estamos à espera de quê? Muito bem, extremamente forte, impactante essa declaração do Abel Ferreira. Meu caro Rodrigo, amigos do Jornal do Meio-Dia, estou aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre esse tema. O que eu queria dizer é o seguinte, uma fala antes dessa, a resposta anterior, pela primeira vez publicamente, o Abel admitiu que está pensando na possibilidade de ficar no Brasil. E essa é uma fala que eu reputo importante. É a primeira vez publicamente que ele admite que vai ter que tomar uma decisão se fica ou não, se renova ou não o contrato dele, que vence em dezembro, certo? Ainda tem um chão para caminhar, o contrato dele vence no mês de dezembro. Eu fiquei com essa interpretação da fala antes do final da coletiva, quando perguntaram a ele sobre a pressão em cima da presidente Leila Pereira e a pressão em cima dele, os jogadores, enfim.
A pergunta foi sobre a pressão em cima da presidente Leila, e ele respondeu dizendo que natural, vocês ouviram aí a resposta dele. Agora, ele fala sobre CBF, ele fala sobre Federação Paulista de Futebol, fala sobre Ministério Público e fala sobre a sociedade brasileira, que passa absolutamente cega diante de todos os fatos que estamos acontecendo, que estamos observando, né? Jogadores machucados com pedradas, invasão de campo lá no Paraná, jogador machucado no Sul, jogador machucado na Bahia, confrontos lá em Minas com gente muito machucada. Eu venho falando sobre isso há anos, lá desde o Grupo Globo, o Sistema Globo de Rádio, também aqui agora no Band Esportes. Eu tenho falado e repetido esse tema muitas vezes, porque, como bem disse o Abel, se todos que estão envolvidos, né, não fizerem algo, isso vai caminhar para uma tragédia sem precedentes, né? Então, a gente precisa tomar atitudes. Que atitudes? Ora, o futebol não é culpado da violência. A violência existe na rua todos os dias, todas as horas, em qualquer hora, sem problema nenhum, né? Você pode andar pela rua e pode ser ameaçado, você pode ter dificuldade, você pode ser assaltado, enfim. Então, vou dar aqui como, vocês me conhecem já sabem que eu sempre trago propostas. Como que o futebol pode ajudar a combater essa questão da violência ligada ao futebol? Ora, nós temos uma CBF que é extremamente rica financeiramente. A Federação Paulista de Futebol é menos, mas também tem grana. Por que eles não se unem, né? Se reúnem com os secretários de Segurança Pública no Estado? E por que os clubes também não dão uma fatia para que se faça uma parceria público-privada para combater a violência, que se criem, que se aparelhe o Estado e as polícias para que elas investiguem. Investigação, inteligência para poder afastar do futebol essa gente violenta. Não precisa muito, cara. Não vai acabar. Violência a gente não vai acabar, porque ser humano, talvez definitivamente não tenha dado certo, né? Então, o que a gente tem que olhar, cara, para uma CBF desarticulada, né? Disputando, com os presidentes disputando aí, com reunião, enfim, governos do Estado absolutamente inúteis, o Ministério Público que não trabalha e que não toma as providências que deveriam. Deveria ser uma ação nacional, olha, envolvendo Bahia, Minas, São Paulo, Rio, né? Quinta-feira tem clássico, Palmeiras vai ao Morumbi. Isso já aconteceu com outros ônibus que foram ao Morumbi, foram apedrejados. Não é uma questão do Morumbi, estou dizendo que quinta tem jogo São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Tá? Isso pode acontecer no Allianz Parque, já tivemos emboscada. Tem várias modalidades, você pode escolher. Ou a gente toma providência antes, ou o mundo do futebol brasileiro vai ser cada vez mais só para nós, que estamos acostumados com isso, porque as pessoas que querem vir ou que querem trabalhar aqui têm medo, e têm razão de ter medo, né? Então, essa é uma questão. A outra questão que o Abel fala antes dessa entrevista, que vai pesar se ele vai trazer a família ou não, é a questão do ambiente do futebol. 2, 3 derrotas e o treinador já se sente ameaçado, a pressão é grande, é muro pichado, acorda Abel, par da Abel. A gente sabe como funciona no futebol brasileiro, a gente precisa evoluir. Tá certo? Vamos tentar evoluir. Beleza? Combinado? Valeu, Rodrigão. Alô, Ministério Público, Polícia de São Paulo. Quinta-feira tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O que vai ser feito para tomar conta do ônibus do Palmeiras para ele entrar e sair do Morumbi em segurança? Vamos tomar uma providência? Federação Paulista, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Governo de São Paulo, não sejam inúteis. Trabalhem para que as pessoas tenham segurança de ir e vir. Fechou? Tá? Essa história de que o Abel ameaça ir embora, não é isso. Ele pensa nisso. Se ele não tiver segurança para ele, não se sentir seguro para ele e para a família dele, de fato, ele vai voltar para Portugal e é do jogo. Estamos acostumados com isso, né? Grande abraço, Rodrigão. Segue aí o Jornal do Meio-Dia. Lembrando, hein? Hoje tem Palmeiras 1, 2, 3, 4. Estaremos com o diretor de marketing da Sociedade Esportiva Palmeiras, ao vivo no programa, começa às 9 e tem mais. Vou
fazer um quiz, um concurso cultural para você ganhar uma camisa do Daverson. A camisa oficial da Libertadores. Está aqui, ó, do Davinho, ó. Essa aqui é a camisa oficial da Libertadores da América, certo? Vou sortear não. Vou fazer um quiz hoje, tá? Quem for bem, quem for melhor, leva a camisa do Davinho. Combinado, Rodrigão? Aquele abraço, até mais. Bom jornal para você. Voltamos às 9 da noite. Até mais. Valeu, Massa, pelo comentário. E eu não tenho muito o que acrescentar. Eu só quero trazer um ponto para vocês, que é o seguinte: depois da confusão que deu lá no México, a solução de muitos aí nas redes sociais é acabar com torcidas organizadas. E não vou aqui defender torcida organizada, prestem atenção no que eu vou falar. Mas tem muito mais a ver com uma questão social, uma questão que vai além de um simples CNPJ, porque para todos os fins uma torcida organizada é um CNPJ, do que realmente, sabe, não é partindo para acabar com a organizada que isso vai resolver o problema da violência no futebol, tá? Por quê? Vamos lá. Os hooligans surgem num contexto de uma Inglaterra em crise econômica na década de 80 e um certo frenesi social, muitas questões, muitos problemas, a ascensão de Margaret Thatcher, e todo esse cenário culmina na excessiva violência no futebol. Porque o ser humano precisa extravasar. Se ele está ferrado todo dia, tomando pancada na cabeça da vida e tudo mais, só que chega no futebol ele vai extravasar. E principalmente, se chega no futebol e não tem leis que punem, ele vai extravasar. Tá? A violência ela vem de um contexto social, não é uma questão do futebol. O Massini deu ideias de como se resolve no futebol. Por quê? Porque são pessoas brigando, vestindo camisas de clube, vestindo camisas de organizadas que remetem, estão associadas aos clubes. Você fala Mancha Verde, você não fala assim, não, Mancha Verde é uma torcida organizada qualquer. Não, é a torcida organizada do Palmeiras. E esse fato de ser torcida organizada do Palmeiras pesa contra o Palmeiras. É isso que pesa contra, mas se acabar a torcida organizada, vocês acham que o torcedor que é violento vai deixar de ir no estádio? Ele vai deixar de brigar fora do estádio? Ele vai brigar por outras coisas, ele vai brigar por futebol também, pela questão do futebol, mas não vai, talvez até use a camisa da Mancha, porque você vai serrar a Mancha Verde, o cara vai estar lá com Mancha Verde. E não estou falando que a Mancha Verde é briguenta, não estou fazendo acusações nem nada, eu sei que tem pessoas dentro da Mancha que não brigam, e tem pessoas que brigam. Por isso que eu estou falando, não é um julgamento de valores das organizadas, mas o problema de violência no futebol é um problema de CPF. Se você deixar as pessoas que brigam, as pessoas que são violentas, as pessoas que marcam briga pela internet, entrar no estádio, continuarem fazendo tudo, sem puni-las, sem fazer o peso das atitudes delas chegarem a elas, não adianta. Aí vai continuar morrendo gente, vai continuar tendo briga, vai continuar acontecendo absurdos. As cenas que aconteceram no México, gente, elas são chocantes porque pela primeira vez a gente viu sendo filmado pessoas ali tomando chute na cabeça e tal, mas se vocês pegarem brigas que aconteceram nesses últimos 10 anos pelo mundo, tá? Tem 10 anos que, em meio à questão da Primavera Árabe, morreram 74 pessoas dentro do estádio no Egito. Sabe? 3 anos depois, morreu mais 30. Na Grécia, na Turquia, Croácia, países que não estão no radar prioritário do brasileiro de acompanhar futebol na Europa, acontece briga de vez em quando. E vão continuar acontecendo, por quê? Porque todos esses países têm uma coisa em comum: questões sociais para ser resolvidas, instabilidade social e impunidade. Então, se não resolver a questão de criar leis, não vai resolver o problema. E outra, eu não sabia que tinha torcida dividida, torcida do Corinthians no estádio do lado do Morumbi nesse último sábado. Porque até onde eu sei é torcida única. E sempre me disseram que é torcida única, porque isso daí ia acabar com as brigas no deslocamento para o estádio. Aí você vê torcedores em grupo do Corinthians e torcedores em grupo do São Paulo se encontram na CPTM e tem briga. Peraí, como é que fica esse discurso?
Não é tomando medidas simples que você vai resolver o problema. Torcida única é a medida simples e burra. Não resolve o problema, estraga o espetáculo e só empurra o problema mais para frente. Uma hora ia acontecer de novo brigas e ninguém faz nada para resolver. Tá aí. Tem que investir em inteligência do Estado, tem que investir no aparelhamento da polícia e tem que tentar resolver esse problema com urgência. Porque são os clubes de futebol, é o futebol brasileiro que está em risco com essas questões. E não é só de São Paulo. É no Rio Grande do Sul, é no Rio de Janeiro, é no Paraná, é na Bahia, é em Minas Gerais, é no Ceará, que está aí o futebol paralisado por questões de manipulação de resultados. Olha que lamentável o futebol brasileiro. Então, assim, tá na hora. Desculpa, não tá. Já passou da hora de se resolver essas questões. Então, fica o alerta aí também, minha opinião, tá? Bom, vou seguir o programa aqui, né? Porque a gente não pode perder muito tempo falando dessas coisas, infelizmente. Temos que falar, mas não deveríamos. Bom, nesse último jogo do Palmeiras, o Everton igualou uma marca importante. Foi o 107º jogo do Everton sem sofrer gols pelo Palmeiras. E ele se torna, junto com o Marcos, o goleiro menos vazado, ou com mais jogos sem ser vazado neste século. Lembrando que o Everton tem apenas 213 jogos pelo Palmeiras, então assim, um jogo sem tomar gol a cada 2 que ele faz. É uma média que, assim, óbvio, não é só o goleiro, é todo um sistema defensivo, mas isso também diz muito sobre o nosso goleiro, sobre a temporada que ele está vivendo. E também quem chegou a uma marca importante foi o Abel Ferreira, né, que chegou na lista de top 10 treinadores com mais vitórias do Palmeiras em todos os tempos. Então, o Abel Ferreira aí já está chegando num ponto de realmente se entrar de vez para a história do Palmeiras. Ele já é considerado por muitos o melhor, mas começa a entrar em todas as listas, todos os séculos, aquelas marcas relevantes. Você vai começar a ver o nome do Abel aí com o passar desse ano, porque tá fazendo um trabalho espetacular, né? O Abel que já tem 46 jogos no Allianz Parque. Peraí, não, confundi aqui, desculpa. Ele tem 46 vitórias. O líder da lista é o Vanderlei Luxemburgo com 122 vitórias, certo? Então o Abel Ferreira aí com mais uma marca muito importante. E com isso a gente fecha aqui essa questão do jogo do Guarani hoje e vamos falar um pouquinho da sequência do Palmeiras. Como falei, tem jogo contra o São Paulo, tem uma sequência de clássicos duríssimas. E aí, nessa semana, como é que o Palmeiras fará o treinamento? Hoje, o Palmeiras os jogadores tiveram folga. Acho que eu sei que muita gente vai falar assim, mas reclama que não tem tempo para treinar e quando tem um tempo da folga para os jogadores. Sim, porque todo mundo tem um dia da semana que folga, né? Então, tudo bem que o jogador de futebol tem uma rotina um pouco mais leve de horário de trabalho, mas também acho que a gente está vendo um time entregar em campo um nível de atuação que permite que o Palmeiras tenha dias de folga também, para que os jogadores possam curtir a família, possam ir passear em algum lugar, ir num parque com os filhos. Então é importante isso daí. Já amanhã, terça-feira e quarta-feira, tem treinamento às 10 horas da manhã, já fazendo a preparação para o jogo contra o São Paulo. Quinta-feira, às 8h30 da noite, no Morumbi. Depois do jogo contra o São Paulo no Morumbi, o Palmeiras tem mais 2 treinamentos, um na sexta-feira, às 10 horas da manhã, o outro no sábado, às 4 horas da tarde, para enfrentar o Santos no domingo, às 6h30 da tarde. Então a gente vê que o Palmeiras tem folga hoje, mas depois tem muito trabalho aí nessa semana, principalmente considerando que o Palmeiras tem 3 baixas aí tão importantes. Luan segue afastado, o Gabriel Menino tinha iniciado o trabalho de transição, continua na transição, mas não reunia condições para atuar nessa partida. E no treinamento de sábado, o Patrick de Paula sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, deve perder também alguns dias de treinamento. Não sei, o Palmeiras não divulga a tempo, então a gente não sabe assim até quando que ele vai ficar afastado aí dos treinamentos e vai ficar sem participar aí, e quantos jogos pode perder. A expectativa é que Gabriel Menino, que já iniciou os trabalhos de transição, possa estar disponível aí na partida contra o São Paulo, muito provavelmente no banco. Eu sempre falo muito provavelmente porque o Abel apronta umas surpresas, mas pelo tempo que o Gabriel Menino ficou afastado, a gente sabe como é que é a forma como a comissão técnica do Palmeiras trabalha. Gabriel Menino deve ficar no banco de reservas no máximo. Tá? Se não contra a partida contra o São Paulo,
quase certo que contra o Santos ele estará no banco de reservas. Tá? Bom, nessa semana também nós tivemos, nesse final de semana, no começo do final de semana, na sexta-noite, o Palmeiras jogou pelo Campeonato Feminino, pelo Campeonato Brasileiro Feminino contra o Atlético Mineiro e fez uma boa estreia, enfrentou um time que... O time tem certa habilidade, não é um dos favoritos para o campeonato, o Palmeiras é um dos favoritos, junto com Corinthians, São Paulo, Santos e Flamengo, e a Ferroviária também, importante sempre lembrar do trabalho que a Ferroviária faz no futebol feminino. E o Palmeiras ganhou com 2-1, gols da Bia Zanerato. Eu perdi quem fez o segundo gol aqui, eu tinha anotado e perdi. Mas o Palmeiras fez o primeiro gol com a Bia Zanerato. O segundo gol sai no segundo tempo de um pênalti com a Bianca Brasil, eu esqueci o primeiro nome dela. E o Atlético Mineiro diminuiu num gol contra da Agostina, terminando a partida 2-1. O Palmeiras mereceu a vitória, o Atlético Mineiro teve ali alguns momentos de pressão, de tentar sua chance, mas a equipe feminina do Palmeiras dominou boa parte da partida. Podia até ter feito mais gols, mas importante é a vitória. O Palmeiras estreou bem no Campeonato Feminino. O Palmeiras que tem aí vem de um vice-campeonato que foi muito triste, porque a gente perdeu a Bia Zanerato na fase final, não pôde contar com ela, e com isso o Palmeiras não conseguiu fazer frente ao Corinthians, mas eu acredito que o time que o Palmeiras tem hoje, se jogar todo mundo, o Palmeiras tem totais condições aí de tentar beliscar novamente um vice-campeonato, quem sabe o título, chegar ali nas fases finais, certo? Bom, o Palmeiras no futebol feminino joga contra o Grêmio fora de casa no próximo sábado às 2h da tarde. É uma das questões que eu falo do futebol paulista, né, do Campeonato Paulista. A federação não valorizar o Campeonato Paulista e a CBF precisa começar a valorizar o futebol feminino, porque o Palmeiras vai jogar sábado no Rio Grande do Sul, que no verão é mais quente, inclusive, que São Paulo, às 2h da tarde. Não é uma coisa assim justa com o futebol feminino você expor as jogadoras a atuar nesse horário. Tem que ser horários parecidos com o do masculino. Então, fica aí a crítica, né? Porque o Palmeiras vai fazer 2 jogos na sequência às 2h da tarde. Então, não é uma coisa muito legal que estão fazendo. Aí, não dando esse valor. Certo? Bom, pessoal, vamos caminhando aqui para a parte final. Então, lembrando, hoje tem live Palmeiras 1, 2, 3, 4, com o Massini, com o William, com o Marada, entrevistando o diretor de futebol do Palmeiras, o Everaldo Coelho. Lembrando que o programa começa às 9h da noite, tem sorteio, tem a entrega da camisa para quem acertar as respostas do quiz. O Massini vai anunciar, explicar direitinho no programa como é que vai funcionar esse quiz, certo? E se eu fosse você, não perderia esse programa, porque, olha, vai estar sensacional, certo? Tá aí Everaldo Coelho, diretor de marketing do Palmeiras, sendo entrevistado hoje à noite. E o Palmeiras também, só para uma última notícia, o Palmeiras garantiu a permanência de seu coordenador de base, João Paulo Sampaio, que tinha recebido uma proposta do Internacional para assumir como diretor de futebol, e ele recusou essa proposta, então ele vai seguir no Palmeiras. O João Paulo Sampaio é talvez o melhor diretor de base do Brasil, é grande responsável pela construção desse legado que o Palmeiras está tendo de jogadores da base, então ele garante a permanência dele no Palmeiras. Então o torcedor pode ficar tranquilo que nós não vamos perder o nosso coordenador da base, certo? Bom, é isso aí, pessoal, vou encerrando por aqui. Você que não deixou o like ainda, vacila não, amigo, deixei o like, beleza? Não está inscrito no canal? Se inscreve lá, não ativou o sininho, ativa o sininho. Chegamos a 27.700 torcedores inscritos no canal. Queremos mais, queremos chegar a 28 mil logo, então faça aquela fofoca do bem, faça aquele compartilhamento daquela dica legal do canal, tá? Fala, tem um canal lá muito bom, o Massini tá contratando uma galera boa, faz a propaganda do Jornal do Meio Dia também, né, gente? Eu não sou o Massini, não tenho o peso do Massini no futebol, a expressão que ele tem, mas, estamos crescendo, estamos evoluindo aqui. E é importante que vocês apoiem o canal e ajudem a gente nesse sentido. Se você tem condições de ajudar o canal financeiramente, quiser, tem na descrição aí como fazer, os links, tá? Para você se tornar apoiador e eventualmente poder participar das lives como assim de sexta-feira. Tem um grupo no WhatsApp para que você possa comentar sobre futebol o dia todo.
certo? Então, tem muita vantagem se você tiver condição financeira para apoiar, tem muitas vantagens para você. Se você não tem, só de se inscrever e ativar o sininho e deixar o like, já é uma grande ajuda que você dá para a gente, certo? Então é isso aí, pessoal. Amanhã eu estou de volta com o Jornal do Meio-Dia e até a próxima. Grande abraço a todos. E ó, vinhetinha nova, hein?